I made one mistake and It was not a mistake. Bam! Bam. Oh, honey. I don't know if you know me enough to know my intentions. Could you shut up a second? Of an Ariana Grande. Bufo, querida! Destrava! Trava na beleza! Eita, destrava! Trava! Eu quero cara de garota! Eu quero o close de garota! Garota batendo selfie, muito enjoada. Vi um marginal, joguei meu cabelo pro lado e pro outro. É selfie, L'Oreal. Então, oi gente! Gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Jefferson, eu sou o Senhora Vlogs e aqui a gente fala sobre o RuPaul's Drag Race e todas essas coisas que envolvem o meio drag. E hoje, mais precisamente, a gente vai falar sobre Gatilhos mentais. de RuPaul's Drag Race. Mas antes de começar a revisão desse episódio, dá uma passada lá no canal do Igor, do Me Deixa Falar, vai estar passando o cardzinho aqui em cima, se caso já saiu o vídeo de revisão que eu participei lá no canal dele, ok? Então ok. Se não saiu ainda e não apareceu nada aqui em cima, é porque vai sair, vai aparecer aqui logo após que sair lá. Mas pra manter a continuidade aqui no canal, então eu vou fazer uma revisão arroz com feijão aqui pra gente continuar conversando, se entendendo e continuar nesse ciclo de reviews que a gente faz toda semana aqui. Tá? Não esquece de deixar o seu like, porque o seu like ajuda muito na divulgação do canal, eu tô falando bem sério. Então deixa o like pra valorizar o trampo, tá? O episódio começa então após a eliminação de Ongina, que entrou com a promessa de ir longe. He will crack under pressure now. Aconteceu que ninguém esperava, que ela mesma pedir pra ser mandada embora, ela desistir, ela entregar o jogo assim logo de início. A gente fica um pouco decepcionado, mas ainda assim a gente ama e respeita muito a Ongina, que é uma drag legendary bitch. Eles sentam na sua fase de eliminação, então eles começam mais ou menos a contabilizar os votos e eles chegam à conclusão que todos votaram na Ongina pra sair, inclusive ela, a gente já viu no último vídeo. Fico então pensando no que a Blair disse, que é uma coisa bem importante a gente levar em consideração, que quando a Ongina decide sair, ela basicamente está cagando pro programa e tirando a chance de várias outras drag queens que dariam tudo pra estar ali e que a gente, eu e vocês, gostariam muito de ver ali dentro do programa. The world wants me, and the feeling is mutual. Gatilhos mentais. Antes de terminar a conversa, eles têm uma pergunta que é lançada a Mariah e daí perguntam pra ela o que ela achou de ficar entre as piores. Gatilhos. Nós temos então um novo dia no Workroom e todas as drag queens entram felizes, alegres, brilhantes, mas nós temos a nossa primeira treta do dia com um cachorro grande brigando, que dessa vez a Alexis Mateo chama a Miss Cracker na xixi e diz assim: querida, o que é que tu foi falar pra coitada da Ongina, que tava bem feliz aqui na competição depois de anos, assim, ó, presa no tráfico, e daí tu vai dizer pra ela que merecia ter saído, que tu queria ter trazido a Horex pra fazer ela, a Ben Della Creme ali, tirar ela. Como é que é essa história aí? Aí a Miss Cracker... My intention was to say, Ongina, I want you to believe in yourself. Oh, that's not cute. Nossa sorte que a gente tem uma Mayhem Miller ali pra dizer, querida, não. A gente não está comprando o que tu tá falando, tá? Só pra deixar bem claro. Pode dizer pras câmeras qual que é a tua intenção, mas quando chega aqui, cai. A gente não ouve. A análise que a gente pode fazer disso. Quem é que ajuda uma pessoa dizendo que ela deveria ter sido eliminada do jogo? Mas paralelo a isso, a gente pode analisar também que dentro desse jogo é muita burrice fazer uma jogada dessa neste momento. Que All-Star 5 é um jogo social. Tu tem que ser amigo das outras drag queens, tu tem que conquistar a empatia das outras drag queens, porque senão tu vai sair bem cedo. E ela ter uma jogada dessa, usando essas palavras pra fazer o que ela queria fazer dentro desse jogo, nesse momento, é muita burrice. E ninguém seria burro o suficiente. Prova disso é a própria India Ferrah que tá ali naquele momento e ela sabe tudo o que ela tá achando, só que ela não diz, ela fica só jogando olhadas. Quando a Mayhem toma partido de falar alguma coisa, ela decide daí se colocar na situação, do contrário não ia falar nada. Ninguém quer se indispor. A Jujubee é prova vivíssima disso, ela é uma das melhores jogadoras, porque no Workroom ela não fala nada, nos confessionários que a gente vai saber o que ela tá achando sobre a situação, porque naquele momento não é interessante ela falar a opinião dela, porque ela não quer ganhar inimizade. As pessoas só falam quando tem que falar. Então eu acho que a Miss Cracker realmente não queria se indispor com a Ongina naquele momento.
momento, ou não achou que as outras drag queens fossem tomar partido em cima da causa dela. Seja qual for a intenção dela, o tiro saiu pela culatra. Uma das favoritas a vencer a temporada já tá ali, ó, com um pezinho no bórum já, gente. Desculpa falar aqui, mas tô falando. You okay, Mayhem? You in danger, girl. RuPaul entra então pelo Workroom e anuncia o desafio principal, que é um desafio bem estranho, que a gente já teve no All Stars, que inclusive tirou a Valentina da competição. RuPaul's Drag Race tá sendo um gatilho pra mim, né? Porque no episódio onde a Mariah Paris Balenciaga sai, eles usam o mesmo desafio que tirou a Valentina no All Stars, então eles estão querendo me atacar. Aí o que as drag queens têm que fazer? Elas têm que organizar um quarto. E dentro da organização do quarto, lê-se também que a drag queen vai ter que ter um personagem ou não ter um personagem, não é bem claro. Elas vão ter que vender esse quarto, elas vão ter que organizar a estética desse quarto e vão ter que fazer um tour por esse quarto também. Eu acho que propositalmente não é bem explicado pelo programa o que elas querem, porque por mais que elas tenham dito que tem que fazer um tour, tem que fazer um quarto, ainda assim me parece bem confuso, assim, sabe? A real intenção delas, eu acho que isso é melhor, porque daí o programa pode tomar o parâmetro que eles quiserem avaliativo pra colocar ou não alguém no bottom. Só minha opinião. Aí acontece uma coisa assim que a RuPaul diz: galera, no desafio hoje da semana, então vocês vão ter que fazer um quarto, tá? E daí sobre quem vai trabalhar com quem, a gente já sorteou lá atrás. E daí assim, vocês vão ter que fazer esse desafio. Eu tô passada, chocada. Assim, eles já sortearam no background quem é que vai trabalhar com quem. É uma parte fundamental do desafio a gente enxergar então esse sorteio, porque ali tá todo o atrito que vai acontecer. Então assim, fica uma coisa meio estranha. E eu confesso que eu fico um pouco incomodado com isso sim, porque mesmo que vá forjar um sorteio, mas que forje na nossa frente, mente na nossa cara. Aí o RuPaul anuncia então que o primeiro trio é Miss Cracker, Mariah Paris Balenciaga e Shea Coulee, e automaticamente elas já estão uma do lado da outra em posição já do trio. Depois nós temos o grupo do Asilo da Velha Guarda, que é Jujubee, India Farrah e Alexis Mateo. Nós temos então a dupla da Season 10, que é Mayhem Miller e Blair St. Clair. Aí o que acontece? Por que eu acho bem importante a gente entender que esse desafio é um desafio muito amplo a interpretações? Shea Coulee, Miss Cracker e Mariah Balenciaga decidem fazer então Golden Girls, que é um sitcom lá entre os anos 80 e 90, tipo Friends, assim. São senhoras que estão na frente desse sitcom e elas decidem interpretar essas senhoras pra vender esse quarto. Então vira uma bola gigante de neve de interpretação ali. Elas estão erradas? Não estão. Mas o que o desafio pede? Ele pede pra fazer personagem, ele pede pra ser uma coisa mais natural. A única coisa que a gente sabe é que tem que ter graça, mas elas podem escolher essas duas linhas pra seguir aí, né? Daí acontece também a situação enquanto elas estão conversando, a Miss Cracker tá rolando o olho assim pela mesa, olhando pra cima, olhando pros lados. Ela basicamente não tá ali na conversação dela, ela não consegue prestar atenção também deveras, né? Ela falando aqui sabendo que talvez esteja todo mundo rolando os olhos e falando dela pelas costas, então é uma situação bem delicada, né? Ela tá ali com a Shea Coulee e com a Mariah Balenciaga tendo que participar do desafio, mas ao mesmo tempo ela tá com aquilo na cabeça dela pensando: meu Deus, ninguém gosta de mim, e não gostar dela significa que talvez ela possa sair se ela vai pro bottom. Então a cabeça dela assim, ó, tá com um diabinho dentro gritando Golden Girls Palace. Aí, gente, a gente tem um momento mais artesanal onde elas vão pintar então esses quartos de hotéis que elas estão projetando, que a gente não tem muita coisa interessante pra se guiar, mais ou menos elas brincam, elas conversam. Uma coisa que eu noto é que a produção tá dando luz sim em cima da amizade da India Farrah, da Alexis Mateo e da Jujubee. Episódio passado eu já ressaltei isso com vocês, dizendo como é bonitinho ver elas trabalhando juntas, mas nesse episódio fica mais evidente, então tem alguma coisa aí, a produção quer mostrar melhor a história dessas drags, que eu acho que é super, super, super importante. Mas eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada pra isso, porque elas estão aparecendo muito juntas, brincando, vendendo um material mais descontraído, mais de pessoas legais. Eu reclamo? Não reclamo. Pode continuar mostrando o material delas sim, porque as outras drags já tiveram bastante material vendido. Deixa as velhinhas ali aparecer um pouquinho também. Aí elas voltam porque e tem uma coisa muito engraçada, que é assim: Mayhem Miller e Blair St. Clair estão conversando num cantinho da sala, tá? Aí a Mayhem Miller tá falando uma coisa que é bem pertinente, que é dizer assim: quando fala um defeito teu pra ti, tu se analisa, tu pede perdão, tu não fica dando desculpa e dizendo por que tu teve aquele comportamento, não é mesmo, Blair? Of course, of course, of course. A Cracker faz muito disso, né? A Cracker tá toda hora fazendo isso, ela toma hora da sala, a gente não aguenta mais ela, não é mesmo, Blair? Of course, of course.
of course. Mas ao mesmo tempo, a Cracker é muito legal, né? A Cracker, assim, ó, ela é uma pessoa que ela tá evoluindo, né? Ela é uma pessoa que tá buscando entendimento, né? Of course. Ou seja, isso pra mim é o quadro do que eu tava falando, que ninguém quer se indispor. Não importasse o que a Mayhem falasse, que ela ia continuar dizendo sim, claro, com certeza concordo. Ela não acrescenta nada ao discurso, ela só tá ali, claro, pode continuar falando. Porque tudo que elas falarem vai ser usado contra elas. Alexis Mateo contra Miss Cracker Round 2. Dessa vez é uma briga um pouco mais séria, e daí eu não tenho como defender a Miss Cracker. Porque naquele momento que a Cracker diz que ama trabalhar com quem ela respeita e ela nomeia as drag queens dentro do workroom, ela tá escolhendo sim algumas drag queens e excluindo as outras. E fazer isso dentro de um espaço pequeno, com certeza é pra alfinetar quem tá em volta. Vocês me desculpem. Tá certo que a Shea Coulee fala no confessionário mais ou menos defendendo a Cracker, dizendo que era uma conversa das duas e que a Alexis não tinha que se meter, mas como não se meter quando falam de ti a 2 metros de distância? Pra quem não olhou o episódio ou não tá entendendo a treta, quando a Miss Cracker diz que adora trabalhar com determinadas drag queens e cita o nome dela e não cita a Alexis Mateo tá lá no espelho maquiando, olha pra ela e fala, não, só um pouquinho, então significa que tu não me respeita? E chama ela pra treta. O que eu acho que acontece dentro disso? A Miss Cracker, pra mim, achava que a Alexis ia ouvir e não ia falar nada. Ia ser um alfinetaço nela. Só que a Alexis Mateo, maravilhosa, vira e disse, não, querida, tu vai me respeitar, porque eu sou uma drag queen que tá aqui, ó, há muito tempo, desde que o RuPaul's Drag Race era mato, e nós vamos ter essa conversa agora. Elas conversam, Miss Cracker faz umas argumentações que não são pertinentes, e o que mais me incomoda é que no meio da discussão a Miss Cracker diz, sweetie, gente, isso é muito falsidade, isso é muita falta de respeito enquanto tu tá dialogando com outra pessoa. Porque ela escolheu começar isso, não foi a Alexis Mateo que foi na mesa dela xingar ela. Eu acho assim que não tem como defender a Miss Cracker nesse sentido. Eu acho que ela tá sendo burra assim estrategicamente falando, porque ela não precisa comprar briga nesse momento. Faz que nem a Jujubee que tá com a India Farrell lá do outro lado do workroom, rindo dessa briga e dizendo que como que a Alexis Mateo diz que tem problema. Segundo a língua delas, ela tá 2 horas falando inglês, sabe? Elas estão ganhando a nossa simpatia enquanto a Cracker tá lá puxando uma briga. Provavelmente a Alexis Mateo já deve ter sido atacada muito nas redes sociais por causa disso, porque a gente tem uma guerra de fandom, né? A Alexis Mateo infelizmente tem um fandom menor do que a Miss Cracker, mas eu acho que a gente tem que puxar a mão na consciência sim e levar em consideração não só o respeito de hierarquias, uma drag mais velha com uma drag mais nova, mas o respeito mútuo, né? Deixa quem tá quieto lá, sabe? Tipo, a Alexis só veio conversar com ela perguntando uma coisa cara a cara. E a Cracker vai tentar alfinetar ela pelas costas. Vamos então ao momento da apresentação dos quartos. Primeiro nós temos então o grupo da Shea Coulee, da Mariah Balenciaga e da Miss Cracker. E assim, eu não vou ter coisas pontuais pra falar sobre os desafios, porque tá bem relativo mesmo. Então eu vou me guiar mais ou menos como se eu fosse uma pessoa que quisesse realmente visitar um daqueles quartos. Porque não dá pra entender se a RuPaul quer uma coisa lúdica, do tipo assim, inventem um quarto só pro desafio ser engraçado, ou se realmente ela quer um quarto com design onde uma pessoa se hospedasse lá dentro, onde tivesse anfitriões e tudo mais. Se fosse essa opção das anfitriões, o grupo da Shea Coulee já vai trimar de início, porque tu não quer entrar num quarto vendo 3 pessoas fantasiadas de senhora brincando, te chamando pra deitar, sabe? Tipo, é porque é uma referência antiga e quem é mais novo não entende. Eu acho que esse tipo de referência deixa pro Snatch Game, que daí tem todo o preparo melhor pra um personagem mais antigo. Agora, nesse desafio, a gente precisa de uma coisa imediata, que a gente ganhe empatia imediata, que não é o caso que acontece com elas. Eu acho que visualmente o quarto tem bastante informação, parece aquelas roupas listradas que tu fica tonto assim e tu não consegue ficar olhando por muito tempo. As 3 de personagem é muita informação também, então tem o quarto com elas de personagem e no meio disso tudo tem a Mariah Balenciaga, que ela tá seguindo por uma linha mais normal, não pior, mas normal, que se encaixaria mais lá na Jujubee, na Alexis e na India Farrell. Então eu acho que tá discrepante. Como é 2 contra 1, a gente tem a impressão sim que a Mariah foi pior. Mas ela não foi, tá? Gatilhos mentais. Aí a gente tem a Alexis Mateo, India Farrell e Jujubee. Elas escolhem por uma coisa um pouco mais selvagem, uma coisa mais selva. Animal, vai cocô. E assim, se a gente for levar em consideração um quarto que tu quer se hospedar dentro de um cruzeiro, eu não iria querer ficar dentro de um quarto de safari, assim, bem de boa, sabe? Não ia querer ficar numa cama de bambu, não ia querer ficar no meio daquela samambaia lá dentro de um cruzeiro, não é a minha praia, mas daí é muito relativo de novo. Vamos falar delas então. Ela escolhe basicamente ir por uma linha mais normal, mais de pessoas que estão apresentando o quarto. Acho que combina mais com um desafio. Algumas delas buscam o caricato em algumas vezes, do tipo Alexis Mateo, ela vai do normal pro caricato várias vezes, o que
até ajuda ela. A India Ferro tenta ser caricato, mas isso não ajuda ela, porque, gente, ela fazendo o negócio do chuveiro lá não me convence nem um pouco, assim, sabe? Ela parece... Tem uma coisa que quer ter um orgasmo, mas não tem. Parece o sussurro dela da última música. No início todo do desafio, ela parece um móvel, porque ela não tem absolutamente fala nenhuma. A gente não entende o que ela tá fazendo ali no meio. Ela parece uma samambaia que tá num canto ali fazendo decoração. Eu gosto muito do quarto da Mayhem e da Blair Sinclair, porque eu acho que tem unidade. Essa é a palavra que eu busquei nos outros dois quartos. Porque as duas fazem personagem, isso é muito claro de se ver. E estão vibrando no mesmo nível. Elas falam a mesma língua. O quarto é um quarto mais clean, é uma estética mais rebuscada. A gente entende o que elas querem passar logo de início. A gente entende aqueles personagens que elas criam, que são personagens interessantes. Elas têm bordões, elas conseguem jogar bastante com a gente. E aí tem um ponto negativo pra mim, porque elas pouco se olham, pouco jogam uma com a outra. A Mayhem busca mais essa contracenação, mas isso é uma coisa bem pequena perto de todos os acertos que elas tiveram dentro do desafio, e pra mim, assim, ó, foi muito bom. Elas mandaram muito bem. Vamos então ao momento do Main Stage, onde RuPaul entra brilhante e linda com aquele vestido que parece que ela tava numa festa infantil, sentiu uma dor nas costas, foi cair, se segurou assim, ó, nas cortinas, caiu, enrolou aquilo e levantou. O tema da runway hoje, então, é 3 looks em 1, e assim, vamos combinar que é um runway bem difícil, tá? Eu quero deixar bem claro que todas as minhas críticas em cima desse runway tem todo o respeito de entender que é muito difícil transformar um look em 3 durante um runway. E é importante também eu falar pra vocês como eu entendo o desafio. O que eu entendo por um runway com 3 looks? É quando tu olha pra um lugar e tem um look, tu olha pra outro lugar e tem um look diferente. Grifem essa palavra, diferente. E no terceiro tem outro look diferente, beleza? É assim que eu me guiei. Aí vocês colocam no comentário como vocês entenderam pra justificar o que vocês gostam ou não gostam, tá? E outra, gostar ou não gostar é diferente de cumprir ou não cumprir o desafio. Beleza? Então beleza. Primeiro a gente tem então Blair Sinclair, que pra mim desenha total o que eu falei sobre 3 looks diferentes. Ela tem 3 looks diferentes. Se a gente fotografar cada look, a gente não sabe que um vem do outro. Ela entra primeiro então com aquele look maravilhoso, mais antigo, servindo. Ela tá linda já naquele look de entrada. Daqui a pouco ela transforma pra uma coisa mais verde, uma coisa mais twig, mais vintage, e aquilo vai virar uma coisa totalmente diferente, que é bem disco, que é bem brilhoso, com aquele perucão. Gente, ela tá lindíssima, ela consegue executar perfeitamente o runway. Entra a Mayhem Miller então primeiro usando um look meio executivo, com uma estampa bem interessante, mas daí é o que eu disse pra vocês. Pra mim ela tem um look com adereços, dela tira os adereços e vai mudando este look, mas que não diferencia pra mim exatamente porque ela usa a mesma estampa. Então eu acho que usar a mesma estampa não ajuda ela. Mas tem a favor da Mayhem que o look final é um look diferente de todas as coisas que ela já usou. Isso me ajuda enquanto espectadora a dar um respiro e pensar, graças a Deus, é uma coisa diferente. Então eu fico com um sentimento positivo contra esse runway da Mayhem. Alexis Mateo entra então no runway que parece que ela vai pro Lip Sync for the Crown, assim, a Megazord, assim, né? Tu nem imagina que ali dentro tem outras coisas. Mas ela é uma drag queen que pra mim serve 3 looks diferentes e ela cumpre o desafio. É bonito? Aí já é outra história. O primeiro look eu acho um look bem interessante, sim. Eu acho um look todo cheio de figuras geométricas. É uma coisa meio circo, meio lona de circo, que eu acho que vai dar uma historinha pros outros. Quando ela usa o vestido de tule verde, Michelle Visage grita da bancada, mas eu não acho feio. Também não acho que lembre bailarina, como ela tentou juntar nessa historinha, mas eu acho legal. O que eu não acho legal é o último look. Acho um look bem pedestre, um look bem feio, mas dentro do contexto desse desafio, como é que a gente vai exigir que ela use uma coisa linda, sabe? Então é muito difícil o desafio. Não posso cobrar que ela termine o terceiro look linda e glamurosa, tipo a Blair. A Blair pra mim teve um feito assim que é muito difícil de fazer. India Ferro entra no runway então e eu penso assim, não tira nada, esse look é lindo, 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 lindo. É muito bonito, aquilo lá é muito bonito. Pra mim foi a melhor coisa que ela usou até agora na passarela de RuPaul's Drag Race. Mas eu acho que se a gente for avaliar dentro do desafio, de novo, usa a mesma estampa, então parece sempre o mesmo look. Adereços que ela tira pra transformar outra coisa. Se a gente fosse pegar mesmo assim, pra tentar diferenciar, o primeiro e o último look são os mais diferentinhos assim. Mas dentro do desafio não me convence, mas é um look lindo. Aí entra a Jujubee, que não tem como defender essa semana, porque eu sou uma pessoa que amo bruxa, e quando ela entra com aquele look eu penso, ai gente, que coisa bem pobre, coisa de lojinha infantil, sabe, de tia que vai entregar bala nas escolas.
Aí é muito feio, aí depois ela vai dar aquilo pra Mamãe Noel. Não tem nada a ver, sabe? E é pobre o look de Mamãe Noel. Aí ela vai de Mamãe Noel pro negócio de coelhinha, que ela só tira um adereço e ela tá com uma coisa mais pobre ainda, sabe? O vermelho é bonito, só que pra uma passarela de RuPaul's Drag Race e de All Stars, é feio, é pobre, é pedestre, não combina. Não me convence, eu não gosto. Gente, vocês me dão licença pra eu viver o meu luto e falar bem da finada, tá? Vocês podem colocar aqui embaixo o que vocês acharam e podem discordar de mim que eu não vou falar mal da Mariah. Não consigo. Não peçam pra eu fazer isso. Então, agora estou pegando uma licença poética pra sair de toda a minha criticidade do que eu vi. Eu sou agora uma pessoa que ama muito a Mariah Balenciaga. Ela é linda. Como que alguém pode falar de uma mulher que usa um cabelão daquele até a bunda? Não dá. Tu vai chamar ela pra alguma coisa, ela te olha por cima do ombro assim, tu já cai todas as tuas críticas no ar, assim, que tá indo contra ela, cai. O que é aquela maquiagem? Gente, uma mulher autona daquela que entra com aquele look, com aquele troço na cabeça, como que eu vou falar mal? Não tem como falar mal. Então pra mim aquilo já é um look, sim. Quando ela tira aquele negócio, já é outro look, sim. Quando ela abre aquilo e vira assim, tipo uma noiva cadáver, aquele vestidão enorme assim, com aquele cabelão, ela tá linda, maravilhosa, ela não tá dentro do desafio, mas também, ó, aqui tá a Mariah, aqui tá as críticas vindo, a Mariah olha as críticas, ó, cai. Aqui pra mim tem um dos melhores runways da noite, porque entra um ovo no runway. Aí a gente já pode conseguir ver o que vai vir por aí, um ovo andando. Ela usa o elemento surpresa total a favor dela, porque um tipo de runway desse conta com a ferramenta da surpresa, de transformar, de uma coisa pra outra. Um ovo que entra no runway, tu tem vontade de ver o que é, né? Porque é um ovo com perna andando ali, né? Aí quando ela abre aquele ovo, ela tá no segundo look, que é um look lindo, refinado, bonito, difícil de usar dentro de uma construção dessa de 3 looks, e ela começa a arrancar aquilo e troca a cor. Isso é uma coisa que ajuda também a diferenciar o look, porque ele pode ter o mesmo shape, mas se trocar a cor, ajuda visualmente a gente entender que é uma coisa diferente. Então ela cumpre muito bem o desafio, ela manda muito bem. Entra a Shea Coulee servindo o que a Jasmine Masters queria servir lá na temporada dela. The butterfly is actually in the cocoon. This is the cocoon. Servindo aquele inseto com aquele lance de cabeça que ela faz. É uma maquiagem que lembra muito a Hungry, que é uma artista maravilhosa, uma drag queen do Instagram. Ela faz toda uma trajetória dentro de uma história, então, de uma lagarta que vira casulo e no final vira uma borboleta. Eu acho que a história é muito bem pensada. Mas se a gente for pegar o desafio dos 3 looks diferentes, ainda não cumpre. Nós não vemos 3 coisas diferentes. A gente vê a mesma estampa se modificando para criar asas lá no final. O look é lindo? É lindo. Discordo que seja mal feito total, como os jurados falaram. Acho que eles estavam tentando achar coisas pra conseguir deixar a Shea no bottom essa semana. Mas eu acho que, como as outras, ela só tira adereços dentro de um mesmo look. Só que como os jurados não julgaram esse critério, julgaram um critério diferente do que eu entendi o desafio, ela com certeza tá stunning, linda, maravilhosa, como todos os outros runways dela. Mas então, no momento da deliberação, RuPaul diz que ela gostou muito do desafio da Blair e da Mayhem. Pra ela foi o melhor e as duas ficam super entusiasmadas. Porém, não foi nenhuma de vocês duas a vencedora. A vencedora é a Jujubee. Jujubee se emociona, começa a chorar, porque ela tava dizendo durante o episódio que ela nunca ganhou nada dentro de RuPaul's Drag Race. E realmente ela mandou super bem dentro desse desafio. Pena que não é um desafio assim muito legal pra ela ganhar, sabe? É um desafio que ficou meio confuso, assim. A gente acabou nem vendo ela brilhar muito no meio de toda a informação que vinha pra gente. Mas fico muito feliz pela vitória dela. Então automaticamente as 3 são salvas. Então nós temos a Jujubee como vencedora e no top 3 a gente tem Mariah Balenciaga, India Ferrah e Shea Coulee. Assim, gente, eu poderia ficar aqui 15 minutos falando pra vocês que é uma tremenda besteira, que pra mim eles só colocaram coisas pra deixar a Shea Coulee mais frágil e a gente conseguir olhar o programa com mais medo e temor e ficar mais interessante. Porque se a Shea Coulee tá lá em cima sempre, a gente não vai sentir o medo dela sair e automaticamente a gente vai ficar olhando o programa no save, não vai dar tanta audiência, não vai dar tanta comoção. Eles lançam essa injustiça mesmo pra drag queen, que é desvalorizar o trabalho dela e colocar ela no bottom. Pronto, já falei tudo que eu queria falar mesmo, dizendo que eu não precisava falar. Num touch a gente tem um momento bem legal, que é a Blair St. Clair e a Mayhem parabenizando a Jujubee pela vitória. A Jujubee olha pra Mayhem e diz: eu te amo. Aí esse assunto acaba levando então pra um choro coletivo delas, onde elas conversam sobre problemas desde drogas até bebida, elas falam dos vícios delas, e eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga entender mais a drag queen, acessar mais elas e que as pessoas consigam se espelhar e saber que tem saída, que elas estão lá bem sucedidas no programa de reality show e que as pessoas que estão em casa também podem sair disso. Então eu acho
muito importante isso tá em RuPaul's Drag Race. E as queens que estavam deliberando volta, a gente tem Mariah Balenciaga muito chateada com a Michelle Visage, porque a Michelle Visage falou que o primeiro look dela não era um look. Aí o que acontece? Quando a Michelle Visage traz esse critério que eu acho bem válido pro runway, ela tem que avaliar todas as outras competidoras e não só uma. Vou defender a Mariah sim. E se você concorda comigo, coloca aqui embaixo, porque eu acho que é o justo. Se vai estabelecer um critério de avaliação, então usa pra todo mundo. Ou se não, deixa no ar pra ficar passando pano assim pra quem tu quer salvar. A gente tem a Shea Coulee, né, muito braba também, mas a Shea Coulee nunca fala que foi injusto. Ela sempre diz, ah, não gostaram da minha roupa, mas eu paguei muito caro nela. Falaram que não gostaram disso, mas eu estudei muito pra isso. Então ela consegue deixar a mensagem dela ali de uma maneira bem classuda. Voltamos então pro palco principal e nós temos então Jujubee, que vai dublar com a drag assassina no lip sync dessa semana, que é Monét X Change. A gente sabe sim que Monét dubla super bem e eu tô assim ó, pronto pra ver o lip sync do século. Que não acontece. Jujubee praticamente se deita no chão, dá garfo e faca pra Monét jantar ela, porque a Jujubee parece uma senhora que pegou a bolsa e foi dançar no bailinho 3 horas da tarde, gente. Ela tá totalmente diferente e assim ó, ao contrário do que a gente conhece do lip sync dela, porque assim, ela é a drag que mandou a Sahara Davenport pra casa com aquele lip sync maravilhoso. Eu mesmo já usei ela como exemplo várias vezes como killer no lip sync, sabe? Eu tava pronto pra ver 2 killers no lip sync dublar, o que não aconteceu. Monét X Change arrasa, faz os passos de dança, faz várias coisas que mudam o ritmo da dança e a Jujubee tá ali no dela. Parece até uma competidora do Celebrity, sabe? Que se montou pela primeira vez e tá ali, porque não vejo nada demais. Nada demais. Eu fico bem decepcionado com a Jujubee. A Jujubee não vence então o lip sync, né? E quem vence é a Monét X Change. Ela vai revelar então o batonzinho de quem vai sair essa semana. Gatilhos mentais. Confesso que tá difícil, gente. Confesso que tá difícil porque Shea Coulee não tem como sair, né? India Ferrell, eu gosto muito dela e ela tá mandando super bem. E a mais fraca dali é a Mariah, sim, e a Mariah acaba saindo só porque eu disse que tava louco pra ver ela muito ainda dentro da competição. E assim, eu acho que eu não preciso deixar uma mensagem enorme aqui sobre quanto eu amo a Mariah, porque eu acho que vocês perceberam quanto eu gostava dela dentro da competição e os pensamentos dela super batiam com os meus. Eu falava aqui, eu falava olhando o episódio, o confessionário dela falava a mesma coisa que eu. Então assim, eu descobri ela tarde demais na terceira temporada. Eu comecei a gostar muito dela quando eu assisti a terceira temporada, mas já tinha sido passada a temporada há muito tempo. Aí quando eu fui procurar as redes sociais as coisas dela, não tinha muito material, porque naquela época o programa não tinha todo esse estouro que tem hoje, e eu fico muito triste ela ter saído tão cedo. Eu acho que foi justo a se fazer dentro daquele contexto das 3 ali, e eu quero muito ver ela em muitos lugares ainda. Eu amo Mariah Paris Balenciaga. In a room full of 10, hey, always grand prize. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Give my pocketbook, I'm leaving. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like, de colocar nos comentários o que você achou. Discordem ou concordem de mim, mas vamos sempre nos amar. E de novo, se você não viu a revisão desse mesmo episódio, eu fiz um também lá no canal do Igor. Vai lá pra me dizer lá o que você acha de nós dois falando sobre o episódio. E no mais, eu deixo um beijo a todos vocês, porque vocês são lindos.